Amados e queridos irmãos, hoje é dia 13 de outubro do ano da graça de 2020 e é um privilégio, uma alegria sempre voltar ao contacto pela manhã e podermos voltar a nossa atenção para a palavra. Na sequência do que estamos a estudar e a considerar em Tiago, na Epístola de Tiago, Tiago vem falar agora de um aspecto importantíssimo da nossa vida, em todos os aspectos, quer espiritual, obviamente, mas também na nossa vida relacional, interpessoal, que tem a ver com a comunicação e da forma como nós lidamos com ela e a atenção que damos à comunicação. Mas porque o texto é um só texto e está naturalmente interligado, nós não podemos ignorar, até porque em termos de comunicação é absolutamente importante, mas não só, em relação à nossa compreensão de todas as coisas na nossa vida, é da maior importância nós reconhecermos quem está a falar. E já agora também quem somos nós. E sabendo nós que Deus determina todas as coisas, e portanto Ele também determina quem nós somos, é Ele que define, é Ele que define quem nós somos. Aliás, essa tem sido uma dificuldade que a humanidade ao longo destes milénios tem tido, porque quer se substituir àquilo que de facto define todas as coisas. Ele não só cria, não só sustenta, mas Deus define todas as coisas. Aquilo que é pecado é definido por Deus. Aquilo que não é pecado é também definido por Deus. E, portanto, aquilo que nós somos, tal como todas as outras coisas, é definido por Deus. Aliás, Deus acabou de definir neste texto a diferença entre provações e tentações. E como é importante nós percebermos isso. Tendo isso em mente, os versículos 17 e 18 são da maior importância. Tudo aquilo que estamos a ser expostos na palavra, aliás, toda a nossa vida, na realidade, precisa muito de passar por esta compreensão. E é óbvio que o nosso modelo de experiência, de relação com Deus, vai muitas vezes criar algumas dificuldades no que diz respeito à comunicação. E às vezes, por um lado, podemos atrapalhar e dificultar a comunicação de Deus. Por outro lado, se não entendermos cada coisa e o papel de cada um, podemos então também ignorar que é realmente Deus que está a falar. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os livros que lemos, tem a ver com a Bíblia, com a palavra, que é a comunicação de Deus para connosco. E o versículo 17 lembra que o Pai é a fonte de todas as coisas. E Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é soberano. E é muito, muito importante nós não esquecermos em cada momento com quem é que estamos a falar, quem é que está a falar connosco. Porque se nós ignorarmos, se nós não compreendermos verdadeiramente quem está a falar connosco, obviamente a comunicação que Deus está a ter connosco fica prejudicada. E este é um exercício tremendo, tremendo, amados. Aliás, a Bíblia, um dos aspectos muito interessantes e um estudo muito interessante que podemos fazer do texto bíblico é perceber os momentos em que Deus chamou servos. E eu queria só lembrar dois desses episódios. Um deles está lá em Êxodo capítulo 4. Em Êxodo capítulo 4, Deus chama Moisés. E uma das dificuldades de Moisés foi, certo, e então quando eles me disserem quem te enviou para dizer estas coisas, o que é que eu digo? E a resposta de Deus é uma resposta absolutamente essencial. Aquela resposta que nós bem conhecemos, eu sou o que sou. Ou seja, uma resposta que define, eu diria quase que define não definindo,
porque é muito difícil definir Deus e Deus tem muita dificuldade pelas nossas limitações de se apresentar. Eu sou o que sou, ou seja, Ele é a plenitude de todas as coisas. E Moisés, ao entender que, eh, e claro, Moisés numa relação tão próxima e numa comunicação tão próxima, pôde então entender que Deus, este Deus que falava com ele agora, era realmente o Deus Criador, e é o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, e aquilo que Deus os estava a convocar para fazer era de facto da maior importância, e ele só tinha era que responder e deixar-se de algumas desculpas, como ele também tentou arranjar. Deus apresentou-se, revelou-se, e foi muito importante para Moisés compreender quem é que estava a falar com ele, quem é que o estava a enviar, quem lhe estava a dizer todas estas coisas. Aliás, Moisés, que depois acaba por ser o porta-voz de Deus, de tanta comunicação, logo no início da nossa Bíblia, não é? Ele que registra tanta da comunicação de Deus. Se ele não entendesse seriamente e profundamente quem estava a falar com ele, ele não poderia de facto ter tido esta intervenção, este papel. Há um outro episódio interessante, porque no outro a própria revelação de Deus diz logo muito, ou melhor, diz logo tudo. E não pôde, tal como Moisés, não pôde ser barreira, e não foi barreira para uma rejeição, que é o episódio de Isaías capítulo 6, e aquela conhecida imagem, visão de Deus, que Deus permite Isaías experimentar e ver. E o texto é impressionante porque Isaías viu o esplendor, a grandeza de Deus. E esta visão criou uma série de sentimentos no coração de Isaías, naquela experiência ali registada. Por exemplo, levou a compreender a sua limitação e a sua pequenez, o seu estado miserável perante um Deus tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo foi mais do que suficiente para Isaías responder: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto. Amados, eu creio mesmo que nós não temos considerado bem quem é que anda a falar connosco. Quem anda a falar connosco é o Deus Criador. Sabem, quando por vezes damos conta que nós, por qualquer razão, desvalorizamos o que Deus diz, quando nós valorizamos e ocupamos a nossa mente e os nossos ouvidos com tanta coisa de outra fonte qualquer e não investimos em ouvir o que Deus diz. E Deus está a falar, amados, Deus está a falar. Quando de facto nós, por essa via, desconsideramos, porque é isso que nós fazemos, desconsideramos quem Deus é, eu fico terrivelmente preocupado. Porque quem está a falar connosco é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso, é o Deus Criador. E Ele manifesta o seu cuidado connosco, falando connosco. E o que é que nós fazemos tantas vezes? Não lhe damos atenção. Não investimos, não consideramos. Isso é terrível e tem consequências terríveis. O outro aspecto, e só rapidamente para lembrar, que no versículo 18 de Tiago, ele também menciona quem nós somos. E ele diz que nós fomos transformados, fomos gerados pela palavra, o verbo, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Ele deseja que nós sejamos a manifestação daquilo que é o seu propósito, mas somos gerados por eles. Nós não somos donos de nada, nós somos servos, e como dizia o Senhor Jesus, servos inúteis, mas somos aquilo que Deus diz que nós somos, porque Ele é que nos define. Amados, perceber o nosso papel, o nosso lugar na comunicação com Deus é tão importante, tão importante. Mas, acima de tudo, amados, investir para que ouçamos ao Senhor, sabendo que é o Deus Criador de todas as coisas,
que teve a preocupação e tem a preocupação de comunicar comigo e com cada um de vós. E por isso precisamos lhe dar toda a atenção. E por isso o Senhor Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso o Pai falou: este é o meu filho amado, ouçam o que ele tem para dizer. É ele que está a falar. É ele que está a falar. Amados, pensando nas exortações sobre comunicação que estão presentes neste texto, precisamos de fazer este primeiro exercício, não esquecer. E não só não esquecer, mas materializar esta compreensão de que de facto é Deus que está a falar connosco. Não é o pastor, não é um livro, não é um teólogo, não é uma instituição, é Deus que fala connosco. E isso tem que ter algum não, muito impacto na nossa vida. Amados, que o Senhor nos permita, pelo seu Santo Espírito, interiorizar e compreender estas verdades. Um dia extremamente abençoado para todos vós. Que o Senhor continue a cuidar de nós. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Sempre com muita preocupação por aqueles nossos irmãos mais isolados, e se pudermos fazer mais alguma coisa, por favor não deixem de o fazer, por tudo aquilo que nós necessitamos de ser cuidados pelo Pai. Vamos entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades nas mãos do Pai. É Ele que cuida de todas as coisas, meus queridos, porque Ele é maravilhoso, é poderoso, é soberano, e Ele ama-nos, tanto que fala comigo e convosco. Isso é muito bom. Amados, um dia extremamente abençoado, é o meu desejo, e se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui outra vez, ou pode ser que nos encontremos ao longo deste dia. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor permitir.